Pessoal, vamos falar sobre a situação lá na Ucrânia. Hoje, dia 7 de fevereiro, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E os russos fizeram mais uma tentativa de avanço aqui em Vuhledar e acabaram perdendo 30 blindados, mais um monte de pessoal e mais um monte de coisa. Incrível como eles tentaram um ataque exatamente igual ao ataque que eles já tinham feito antes. Os ucranianos não precisaram nem recalibrar a artilharia, já estava tudo apontado para o lugar certo. Pela primeira vez desde os primeiros dias da guerra, a estimativa é que os russos tenham perdido 1000 soldados só de ontem para hoje, né? Muito disso graças a Vuhledar e Bakhmut, que são os pontos mais quentes da linha de frente nesse momento. Em Bakhmut, os russos também tiveram perdas. A Guarda Territorial Ucraniana derrubou um Su-25 ali próximo a Bakhmut, que estava dando apoio para a infantaria russa ali na região, né? E os ucranianos iniciaram um movimento de retirada da parte leste da cidade, né? Nós falamos ontem que os russos conseguiram avançar aqui nessa área residencial aqui, nesse parque e nessa região aqui. O que a gente sabe agora é que, na verdade, não foram os russos que avançaram, foram os ucranianos que recuaram, né? A Ucrânia já tinha preparado uma posição defensiva ao longo deste rio aqui, o rio Bakhmutka. Então, como você tem a situação, né? Como eu falei para vocês, a situação de risco de cerco aqui na cidade de Bakhmut, os ucranianos começaram a preparação deles para abandonar a parte leste da cidade. Ou seja, essa parte aqui, ele já tem posições defensivas aqui ao longo do rio, e a ideia é segurar os russos no rio, né? O movimento dos russos na parte norte e na parte sul não teve nenhum sucesso, não avançou nada de ontem para hoje. Eu tô achando que o Putin não vai ter o que apresentar no dia 20 de fevereiro lá no discurso dele na Assembleia Russa, né? E, bom, estão circulando rumores de que o Biden pretende pressionar o Lula a ajudar a Ucrânia nessa guerra, né? Vamos ver se ele consegue alguma coisa, tomara que sim. Eu não tenho muita expectativa, não. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Picanha do Lula, Estação Verão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, algumas informações. Uma refinaria em Nizhny Novgorod pegou fogo, provavelmente um acidente. Provavelmente o Dmitry, se não o Vladimir. É aqui, é bem longe da Ucrânia isso, né? Em tese pode ser sabotagem, coisa e tal. Não, nesse caso o mais provável é ser um acidente mesmo. De qualquer forma, mostra o quanto que a Rússia tem esses problemas com incêndios ali, né? Bom, e a grande notícia de ontem foi em Vuhledar, né? Em Vuhledar, quando foi 7 horas da noite ontem lá em Vuhledar, o Tatarigami mostrou a notícia aqui que durante o dia o inimigo tentou uma série de assaltos na direção de Vuhledar e falhou em todos eles, não conseguiu avançar de forma nenhuma, né? E perderam até 30 veículos armados de diferentes tipos que foram ou danificados ou completamente destruídos. Tomara que liberem vídeos disso logo para o público, né? Então, só relembrando a situação aqui, Vuhledar é essa região aqui. A cidade de Vuhledar é uma fortaleza ucraniana, ela tem um monte de prédios altos e fica numa região mais alta, então os ucranianos estão mantendo uma grande quantidade de tropas aqui. Os russos estão aqui em Pavlivka e Mikilsk, aqui também tem russos aqui, tá? Eles chegaram a tomar essas dachas que ficam aqui mais ao sul, chegaram até a tomar as dachas aqui a leste, mas depois os ucranianos fizeram um contra-ataque e expulsaram eles de lá. E eles já estão há vários dias tentando tomar Vuhledar. Por que Vuhledar é importante? Vuhledar é extremamente importante para os russos e para os ucranianos porque ela permite que os ucranianos atinjam Volnovakha, que é esse grande hub ferroviário que tem aqui. Enquanto Volnovakha estiver em firing range, né, ou seja, em alcance de fogo dos ucranianos que estão aqui em Vuhledar, os russos não conseguem usar essa malha ferroviária aqui dessa região, então os russos querem muito fazer isso para permitir outras ações ofensivas, então é muito estratégico para eles aqui. Pelo mesmo motivo, os ucranianos não querem abrir mão de Vuhledar. Então Vuhledar sim é uma cidade estratégica, os russos estão tentando com muita força, botaram todas as suas tropas de elite aqui, marines e coisa e tal, e mesmo assim só estão colhendo derrotas aqui já há vários dias, né? O máximo que eles chegaram
foi tomar essas dachas aqui ao sul e esse pequeno grupamento aqui. Eles chegaram também a tomar esse hospital aqui, mas foram expulsos desse hospital que tem aqui na parte sul de Vuhledar, né? Surgiu essa imagem aqui, mas essa imagem aqui, né, que mostraria vários tanques também danificados ou em movimento. Eu não sei, tá? Essa imagem aqui, não dá para dizer que isso daqui é o que o Tatarigami está falando de que destruiu todos os tanques russos e coisa e tal, porque não dá para ver se os tanques estão destruídos aqui. Podem estar, né? Podem estar danificados, mas realmente não dá para saber exatamente. Essa imagem não está boa o suficiente para ver esse tipo de coisa. Certamente, se os russos estão avançando na região em colunas desse tipo aqui, um tanque atrás do outro, eles estão fazendo errado, né? Isso aqui é muito fácil da artilharia ucraniana atingir. Você pode imaginar que seja isso mesmo, porque lembra, como a gente falou, né? A grande crítica aqui, eles fizeram um ataque exatamente igual a esse da última vez. E de fato, dá para você ver aqui os tanques estão contornando dois outros tanques aqui que estão parados. Então, pode ser que esses dois tanques aqui estavam da tentativa anterior deles parados, eles tiveram que contornar aqui, e aí certamente se estiverem andando um do ladinho do outro assim, é um alvo muito fácil para os ucranianos, né? De qualquer forma, vamos aguardar mais informações lá da região. O que a gente tem por hora é só essa imagem aqui, que não é a mais convincente em termos dos danos, né? Mas temos a informação do Tatarigami. O Tatarigami é um comandante ucraniano que está lá na região, né? E também aqui o War Monitor fala que a estratégia das brigadas marines lá em Vuhledar me impressiona, né? Como podem pensar que atacar no mesmo lugar, todos os dias, na mesma direção, e mais ou menos no mesmo tempo, teria um resultado diferente, né? Até a artilharia já está pré-posicionada para atingir o pessoal. Eles não precisam nem mudar a calibragem da artilharia, já está tudo pronto para atingir os russos nessa tentativa deles, né? O Tendar traz aqui uma outra postagem que infelizmente eu não posso mostrar aqui no YouTube, mas que mostra também a carnificina que foi essa tentativa de avanço falha russa lá em Vuhledar, né? E o tanque russo explodiu com uma mina e a impressão que dá é que tem um homem que saiu correndo do tanque que está pegando fogo, né? E a imagem é realmente impressionante, mas eu não posso mostrar aqui no YouTube. De qualquer forma, mostra o que eu estou querendo falar aqui, que realmente esses avanços russos em Vuhledar estão cada vez mais patéticos, mais descoordenados. O que faz sentido, porque o que aconteceu? O primeiro ataque que foi feito aqui em Vuhledar, que eles chegaram a tomar até as dachas aqui a leste, foi feito pelas tropas de elite lá russas, né? O 155º e o 40º Batalhão, Brigada Marine, né? E o problema é que deu errado, os ucranianos conseguiram fazer o contra-ataque e repelir o pessoal. E a partir daí, muita gente morreu nesse primeiro ataque, muitos russos, né? E daí os russos começaram a mandar cada vez mais mobilizado novo, tropa nova, gente que não tinha tanta coordenação, tanta experiência. Então só vai piorar a situação, conseguem cada vez menos avançar aqui nessa região, né? Bom, pela primeira vez desde o início da guerra, eu acho que nos primeiros dias teve mais do que 1000 mortos, mas desde os primeiros dias da guerra nunca tinha chegado a mais de 1000 mortos em um dia na estimativa dos ucranianos, pessoal russo morto, né? Como eu disse aqui, essa tabelinha aqui é publicada pelo exército ucraniano, estimando o número de russos mortos no dia, né? Então, ou seja, é uma estimativa feita pelos ucranianos. Isso daqui, a gente sabe que o número, na verdade, segundo algumas fontes, é muito maior do que esse de russos mortos no final das contas. Os russos reconhecem muito menos mortos no final das contas, então esse número aqui é um número que não dá para ter muita certeza, mas de qualquer forma é uma estimativa que o exército ucraniano faz, e pela primeira vez foi um número maior do que 1000. Ou seja, 1030 russos teriam morrido ontem em toda a linha de frente, mas certamente a principal contribuição foi aqui Vuhledar, essas lambanças que o pessoal está fazendo lá, e também em Bakhmut, né? E Bakhmut aí é um problema. Bakhmut, a gente já falou que a situação lá está complicada, os russos têm avançado a intensidade dos ataques justamente porque Putin planeja apresentar a tomada de Bakhmut como tem um discurso para isso lá no dia 20, que ele vai falar na Assembleia lá russa, né?
Mas, de qualquer forma, lá eles estão tendo perdas também. Hoje foi noticiado que os guardas territoriais ucranianos derrubaram um Su-25 lá em Bakhmut usando manpads, né? Não é uma coisa muito fácil de fazer não, mas eles conseguiram. Não se sabe o que teve do piloto. Isso daqui é, segundo eles dizem, um local em que caiu o avião. Tá tudo pegando fogo aqui. Normalmente o piloto se ejeta e não tem problema, mas não se sabe o que aconteceu, né? De qualquer forma, um aviãozinho a menos para os russos ali na região de Bakhmut. Mas tirando essa vitória, a situação para a Ucrânia não está muito boa não, né? Essa imagem aqui eu achei muito interessante. É uma imagem da chegada em Bakhmut pela O0506. Olha só que curioso, você vê que tem uma descida muito grande e a cidade lá embaixo, né? Aqui em Bakhmut, vocês sabem, né? Existem 3 vias que eram usadas principalmente para abastecer os ucranianos que estão aqui na cidade. Você tem a M03 aqui pelo norte, você tem a T0504, que aqui nesse mapa é chamado de N32 aqui pelo sul, e você tem a O0506 que fica aqui no meio das duas, né? Tanto a M03 quanto a T0504, elas estão já, embora não tenham sido tomadas pelos russos, a linha de frente está muito próxima. Então os russos já conseguem atirar em eventuais caminhões ou transportes que passem por ali. Então não é que os ucranianos não consigam usar essas vias, mas elas estão muito arriscadas. A O0506, que é essa estrada aqui do meio, ó, que passa por aqui, é a única que resta, né? É a que sobrou, que está sendo usada principalmente. E aí que eu falei para vocês esse negócio. Repara como é uma estrada pavimentada, coisa e tal, mas não é uma mega estrada, né? E aquilo que eu falo para vocês, para você evacuar uma cidade do tamanho de Bakhmut, tirar a quantidade de soldados que tem lá, a quantidade de equipamentos que tem lá, você não consegue fazer isso de forma fácil. Então os ucranianos não podem ficar adiando por muito tempo essa questão de sair de Bakhmut, né? A ideia provavelmente deles é usar Bakhmut o máximo possível para causar o máximo de danos nos russos possíveis, inclusive para conter nessa região a ofensiva russa que está vindo aí nos próximos dias. A gente sabe que os russos vão fazer alguma grande ofensiva nos próximos dias, mas em algum momento eles já sabem que vão ter que recuar, porque a situação está se tornando muito arriscada, né? A última estrada que eles têm para sair daqui, eles não podem deixar ela estar em fogo antes de começar a evacuar. E olha, repara uma coisa que a gente já tinha avisado isso, repara como é que é uma grande descida, né? É uma grande rampa isso daqui. Ou seja, o que acontece é o seguinte, aqui em Chassivyar, que é essa cidade que tem aqui, ela fica mais elevada, então a estrada ela vai num ponto elevado e aqui, nesse ponto aqui, ela desce. Então esse último trecho dela aqui é bem baixo, né? Daí que a gente mencionou que se os russos conseguirem tomar, por exemplo, essa floresta que tem aqui ao sul de Chassivyar, que ela é mais alta, eles conseguem linha visada para cá, né? Conseguem linha de tiro para cá, porque tem um desnível. Esse lado aqui é muito maior, muito mais alto do que esse trecho da estrada aqui, que dá para ver aqui, né? Essa parte mais baixa aqui da estrada, chegando a Bakhmut, né? Então, realmente, a gente imaginava que os ucranianos em algum momento começariam essa retirada, e a informação que a gente tem agora é que justamente como os russos aumentaram muito a pressão aqui no leste, coisa e tal, foi tomada a decisão dos ucranianos recuarem para a margem oeste do Bakhmutka, que é o nome desse rio que cruza a cidade de Bakhmut aqui, né? Isso já era um movimento esperado, né? Porque, veja, como eu disse, aqui tem muito armamento, muita tropa ucraniana. Organizar essa saída toda de forma ordenada não é fácil. E o primeiro passo para essa saída ordenada seria justamente passar para a margem de cá, a margem oeste, que é a parte maior da cidade, né? Os ucranianos estão entregando basicamente aqui o resto do complexo industrial que tem nessa cidade aqui, nesse lado de cá, e áreas residenciais que tem aqui, e esses prédios mais altos aqui, né? Então eles estariam entregando isso daí para os russos em troca de ter uma posição defensiva muito melhor. Agora, no centro da cidade, que fica aqui com muitos prédios altos que tem aqui, ó, isso aqui tudo vai permitir muita defesa ucraniana nessa região,
e ainda tem o rio. Então os russos vão ter muitas dificuldades de conseguir avançar por aqui, né? Então a ideia aqui é justamente aquela ideia de você fazer um recuo causando danos ao inimigo, evitando sacrificar muitas das suas tropas, ao mesmo tempo que você inflige muitos danos ao inimigo, né? O Reporting from Ukraine está explicando isso daqui na ideia, na visão dele, né? Ontem os ucranianos conseguiram impedir avanços russos aqui em Krasnohoran e também aqui ao norte de Bakhmut, né? E a Regine, que parece que é a cidade aqui ao norte, né? Então conseguiram parar os russos aqui. De fato, os russos não estão conseguindo avançar muito nem ao sul, nem ao norte aqui de Bakhmut, mas a situação, eles passaram a focar em atingir diretamente Bakhmut, né? Então os ucranianos tiveram essa decisão de abandonar a parte leste da cidade. Eles ainda estão mantendo posições defensivas cruciais. Isso daqui são grupos que ficam ali justamente para permitir que o grosso das tropas ucranianas saiam, né? E então mantiveram esses grupos aqui. Os russos conseguiram avançar um pouquinho, foi o que a gente falou ontem. E agora eles já estão avançando um pouco mais, né? Ele comenta também aqui que houve uma tentativa russa de surpreender os ucranianos e fazer um cerco de tropas aqui na parte sul, né? Então, por exemplo, esses prédios altos aqui estavam sendo usados pelos ucranianos. Uma desses pontos chaves eram esse grupo de prédios mais altos que tem aqui, que os ucranianos estavam usando justamente para dar proteção, enquanto o resto das tropas ucranianas fazia a retaguarda. E daí os russos tentaram cortar esse caminho de saída dos ucranianos daqui, para, né, ou prender ou dizimar os ucranianos que estariam aqui, mas não conseguiram fazer isso. Os ucranianos perceberam o movimento e destruíram essa tentativa russa, de forma que esse recuo está sendo feito de forma ordenada. Isso que é o mais importante, né? A linha de defesa ucraniana não foi rompida, ela foi puxada. Os ucranianos tomaram a decisão de recuar um pouquinho mais, mas não foi rompida. Rompida seria muito pior nesse caso. Como ele explica aqui também, eu acabei de falar isso, né? O objetivo dos russos é justamente ter acesso, ter linha de fogo sobre a O0506, porque aí os ucranianos não teriam mais nenhuma saída limpa, né? Qualquer saída que eles fizessem seria complicada para eles. Nessa situação eles teriam mais dificuldade. Mas os ucranianos têm conseguido manter os russos afastados dessa região, impedindo que eles tenham esse sucesso, né? Uma coisa curiosa é que começou a circular ontem mesmo nos bloggers russos a informação de que os ucranianos estão preparando uma contraofensiva em Bakhmut. Ou seja, que eles estariam fazendo uma preparação de tropas muito grandes aqui para avançar em frente aqui. E eu já falei isso para vocês, isso não é de todo impossível não, né? Eles sabem que as tropas russas ali na região estão avançando e ficando cada vez mais fracas. Em algum momento, os ucranianos podem fazer uma contraofensiva ali, podem contra-atacar aqui e aproveitar justamente essa fraqueza das tropas russas aqui. O fato delas estarem avançando necessariamente faz com que as posições defensivas não sejam ótimas. Então, se os ucranianos conseguirem uma força suficiente para avançar ali, eles podem causar muito dano mesmo nessa região. Mas isso pode ser também parte daquela estratégia que a gente falou ontem dos russos, né? De dizer que vai ter uma contraofensiva, e a nossa ofensiva falhou, porque na verdade o objetivo dela não era conquistar nada, era impedir a contraofensiva do outro lado, era impedir o ataque do outro lado, né? E é uma forma de justificar a derrota. Talvez eles já estejam falando isso já, imaginando que não vão conseguir tomar Bakhmut até o dia 20 de fevereiro, que é a data do discurso lá do Putin lá na Assembleia Russa, né? Enfim, esses são os dois pontos mais quentes da linha de frente nesse momento. É lógico, ainda tem muita batalha em outros lugares da linha de frente. Aqui em Kremina continua aquela tentativa russa de avançar, né, em direção aqui ao rio Zerebets e depois também ao rio Oskil. Mas por hora não estão conseguindo avançar nada não, né? Vamos aproveitar e dar uma olhada na linha de frente de forma geral, o que teve de mudança aqui nessa linha. Como a gente já tinha falado ontem, né, as forças russas estão testando as defesas ucranianas aqui próximo a Kupiansk.
esse aqui é o último pedacinho de Kharkiv, né, do Oblast de Kharkiv, que ainda está na mão dos russos, né? Então eles estão tentando forçar aqui, porque certamente nessa grande ofensiva russa, retomar Kupiansk vai ser um dos objetivos deles, né? Kupiansk é uma cidade muito estratégica do ponto de vista logístico, e esses ataques aqui não são ataques para valer, são meramente tentativas de testar a defesa ucraniana aqui na região. De qualquer forma, segundo diz o Defmon aqui, tiveram alguns pequenos ganhos na região, né? Mas nada significativo. Aqui em Kriminá, a único avanço indicado, ou tentativa de avanço indicado pelo exército ucraniano foi aqui em Verkhohylkansk, que é essa cidade aqui mais ao sul um pouquinho, que os russos tentaram tomar, mas não conseguiram, né? E o Defmon traz aqui também uma imagem com os pontos em que foram observadas tropas russas e tropas ucranianas, né, para delimitar mais ou menos aqui a linha de frente. E dá para ver que os russos têm avançado aqui nessa região de floresta a oeste aqui de Kriminá, mas na floresta ao sul de Kriminá não, os ucranianos ainda resistem aqui, né? Os russos estão tentando chegar aqui a esse primeiro rio, atacar essas cidades aqui da lista, né, e Ampolivka principalmente, mas até aqui sem sucesso. Em Bakhmut, a gente já mencionou aqui, o que ele traz aqui não é nenhuma novidade, os russos tentaram avançar mais aqui em direção a Siversk, né, esse mapa aqui seria essa região aqui, né, Siversk está mais aqui ao norte, é a grande base ucraniana nessa região toda aqui. Os russos estão planejando usar essa trilha de cidadezinhas aqui para chegar a Siversk, mas como a gente falou ontem, os ucranianos trouxeram duas brigadas grandes aqui para fazer a defesa disso daqui, para evitar que os russos continuem avançando nessa região, né? E, bom, aqui também tentativa de tomar Krasnohoran e outras cidades, e, enfim, a gente já falou aqui sobre a situação em Bakhmut. Ele traz uma informação aqui que os russos dizem que já têm controle de fogo sobre a T-0504. A T-0504 é essa estrada aqui, que aparece nesse mapa como N32, e segundo os russos, eles já têm controle de fogo aqui. Eu não duvido, porque se eles estão aqui nessa região, eles já podem ter estabelecido alguma posição de artilharia aqui, e daí para ter controle. Essa área toda verde aqui, isso aqui está tudo mais ou menos na mesma altura. Então realmente é possível que eles tenham controle de fogo sobre a estrada. Mas ele fala aqui que ele não acredita que eles tenham atingido a estrada em si, ou então Ivanivsk, né, que é essa cidade que está aqui no meio do caminho. E ele complementa dizendo que o exército ucraniano colocou forças significativas para defender essa área ali. É muito importante para a Ucrânia evitar que os russos cheguem ou que se estabeleçam de forma significativa nessa área aqui, pela questão da diferença de altura, como eu falei, né? Se eles chegarem aqui, eles conseguem atingir, inclusive com artilharia, a O-0506, e aí os ucranianos não teriam mais nenhum lugar para sair aqui de maneira simples de Bakhmut, né? Se tornaria realmente muito arriscado a cidade. Ontem os russos tentaram mais um avanço sobre Avdiivka e novamente falharam. Avdiivka é uma outra Vuhledar, aliás, é similar realmente. Avdiivka é bem maior do que Vuhledar, na verdade, então é bem mais difícil, mas a situação aqui é tal como Vuhledar, é uma cidade grande com muitos prédios altos e fica num lugar mais elevado. E Avdiivka ainda tem um monte de rios e lagos aqui do lado, de forma que é muito difícil para os russos tomarem. Eles estão tentando tomar essa cidade desde 2014. E mais uma vez tentaram e falharam ontem. Dá para ver que os russos tentaram avançar em um monte de frentes aqui, mas não tiveram sucesso, segundo os ucranianos, né? Como eu falei para vocês, tem gente que considera que, na verdade, essa grande ofensiva russa já começou. Ela já começou porque o Putin esperava explicar alguma coisa, né, dizer alguma coisa no dia 20, lá, de 20 de fevereiro, no discurso dele lá, né, na Assembleia Russa. Mas outras pessoas acham que não, acham que isso daí são tudo movimentações preliminares, que a grande ofensiva ainda vem aí, que pode ser até no próprio dia 24, ou seja, no dia 20, o Putin vai fazer o discurso dele na Assembleia, indicando que é agora que vai começar uma nova fase da ofensiva e coisa e tal, com os mobilizados. Enfim, vamos aguardar para ver o que acontece, né? Ele fala sobre aquilo que a gente mencionou também, sobre a questão lá em Vuhledar, né?
E um outro ponto que ele fala aqui é que os russos bombardearam Rolopristan. Rolopristan é uma cidade aqui em Kherson que fica na margem esquerda do Dnipro, né? Então muita gente pensou, poxa, peraí, como é que pode isso? Os russos bombardearam uma posição que está dominada pelos próprios russos, né? E, na verdade, o que provavelmente está dizendo aqui é que na região, né? Pode ser aqui na ilha. Essa ilha aqui a gente sabe, a ilha de Potomkin é uma ilha que está sendo disputada realmente, a gente já falou sobre isso. Os russos, ela não tem nenhuma ponte para lá, então tem que ser tudo por barco, então... Mas tem uma presença grande de gente aqui, tem muitas pessoas morando na cidade, na ilha, então ela tem sido usada tanto por russos quanto por ucranianos. Então pode ser que esse bombardeio aqui em Rolopristan, na verdade, seja nessa ilha aqui, né, em algum avanço ucraniano, alguma equipe avançada ucraniana aqui. Porque não faz sentido. Se fosse realmente um bombardeio na cidade de Rolopristan, isso significaria que tem pelo menos uma cabeça de ponte ucraniana aqui. Não parece ser o caso ainda, tá? Parece ser a situação deles terem atingido algum lugar aqui e como na hora de dar o nome dos lugares que foram atingidos, o pessoal usou o nome Rolopristan, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui que, segundo o Alexei Reznikov, né, o atual ministro da Defesa da Ucrânia, os russos estão preparando uma grande ofensiva, talvez no aniversário da ofensiva. Ou seja, na visão deles, isso é uma possibilidade, como eu falei, a gente não sabe, na visão deles o Putin vai, no dia 20, falar lá na Assembleia Russa que, olha só, a gente vai fazer uma grande ofensiva agora no dia 24 e coisa e tal, e aí sim os russos colocariam todas as suas tropas recém-mobilizadas e coisa e tal e tentariam avançar em todos os campos, né, em todas as frentes ali. Não sabemos se é isso que vai acontecer. Saiu até uma reportagem que muita gente reclamou do New York Times, falando que não, que as tropas ucranianas estão cansadas, estão já em número abaixo e com poucas armas, com menos armas que os russos, e olha que os russos ainda nem colocaram os mobilizados para lutar de verdade, o grosso dos mobilizados ainda vem por aí, coisa e tal. O que eu acho que foi um certo exagero do New York Times falar isso, mas a verdade é que isso se encaixa muito bem com a propaganda ucraniana da mobilização, né? Os ucranianos precisam mobilizar mais gente para a linha de frente, eles estão fazendo isso nesse momento, né? Eu não acho que a situação seja tão ruim quanto diz o New York Times, mas além disso, levem-se em conta que esses novos mobilizados que vão fazer essa próxima onda, ou já estão fazendo essa onda, na visão de algumas pessoas, são muito menos experientes do que as tropas que avançaram em 24 de fevereiro do ano passado. As tropas que vieram em 24 de fevereiro lá de 2022 estavam bem treinadas, plenamente capacitadas, plenamente equipadas, podiam pedir bomba, artilharia, pedir o que elas quiserem, que eram atendidas. Agora a situação vai ser bem diferente, né? Então, mesmo que vá haver esse tipo de coisa no dia 24, não me parece que vai fazer tanta diferença assim. Vai ser de novo aquela história da montanha parindo um rato. Mas vamos ver, vamos aguardar para ver como é que vai ser, né? Eles estão mencionando aqui aquilo que a gente já falou no vídeo de ontem, que o Girkin está criticando, acha que não tem essa capacidade. Eu concordo com ele nesse aspecto. Eu acho que os russos não têm essa capacidade de fazer essa grande ofensiva agora, né? Então todo esse discurso que está sendo montado, talvez, na verdade, essa ofensiva que a gente está vendo agora já seja a tentativa russa de fazer uma grande ofensiva e já está falhando, né? Eles falam mais um pouco aqui sobre a briga do grupo Wagner com o Kremlin, né? O Kremlin definitivamente está querendo sabotar o grupo Wagner. E, bom, isso já está acontecendo há algum tempo. Mais um caso de mobilizados russos que foram treinados para ser um batalhão de comando e coisa e tal. E quando chegou lá na linha de frente, foram botados na linha de frente e não tinha mais nada disso. E daí parece que o pessoal da, entre aspas, República Separatista de Donetsk começou a brigar com eles e coisa e tal. Achavam que eles eram refuseniks, né, que são os caras que se recusam a lutar. Enfim, mais confusão entre essas tropas mobilizadas lá. Mas é importante notar isso também, tá, gente? A gente mostra esses casos de tropas russas mal equipadas, com problemas, reclamando e coisa e tal, mas lembra, tem tropas russas boas também lá, tem tropas russas que estão funcionando bem, que a coisa funcionou, né? Num universo de 200 mil pessoas mobilizadas, é lógico que você vai ter problemas, né? De qualquer forma, isso mostra muito bem o tipo de problema que tem lá no exército russo, a quantidade de problemas que você tem nessa situação, né?
E o grande problema, no final das contas, é esse. É pouco treinamento, pouca capacidade desse pessoal. Estão sendo colocados prematuramente para lutar. Certamente não vai sair boa coisa disso daí para os russos, né? Bom, o Lukashenko está reclamando das sanções, né? Ele diz que as pessoas em Belarus não podem relaxar porque vamos sofrer muitas sanções para tentar atingir a Rússia, né? Lukashenko, vocês sabem, é o presidente de Belarus. Belarus é esse país que fica aqui ao norte da Ucrânia e é um país que é aliado da Rússia, né? Na verdade, o Lukashenko é um fantoche do Putin, mas o curioso dessa história é justamente ver que ele está reclamando, coisa e tal, que estão sancionando muito Belarus e coisa e tal. E o Lukashenko, eu já falei para vocês, ele é um cara, ele tem uma cara de idiota, né? Mas ele é um cara muito mais esperto do que parece. E ele está tentando se desligar do Putin a todo custo. O problema é que ele não pode, ele sabe que ele não pode brigar diretamente com o Putin, porque Belarus, em termos de poderio militar, é ainda muito mais fraco que a Ucrânia, então Putin simplesmente invadiria e anexaria Belarus num piscar de olhos. Então o Lukashenko fica nesse joguinho de não brigar diretamente com o Putin, mas ele não quer entrar na guerra, ele não quer se associar, né? E daí ele está falando sobre sanções aqui, reclamando, e é curioso que isso bate muito com o que diz aqui o general SVR, sobre um telefonema que Lukashenko teria falado com o Putin, né? Sobre justamente essa questão de sanções a Belarus. Então, Lukashenko negou a Putin todas as requisições e recusou algumas das promessas que tinham feitas antes, em termos de usar o território de Belarus para atacar a Ucrânia ou entrar nessa guerra, enfim. Até a ordem de costurar uniformes para ajudar o exército russo, parece que até aqui a coisa não funcionou, né? E no final das contas, a visão que o pessoal está tendo é que o Lukashenko está percebendo cada vez mais que o Putin está fraco, está se enfraquecendo cada vez mais, então o Lukashenko está cada vez mais se sentindo confortável de negar ajuda a Putin, né? E qual que é a ideia aqui? Parece que Lukashenko está se comunicando diretamente não apenas com os chineses, isso já vem acontecendo há algum tempo. O Lukashenko, ele sozinho, ele não consegue se manter no poder. Era o Putin que mantinha ele no poder ali em Belarus. Agora ele sabe que Putin não serve mais para nada. Está buscando a mesma coisa com o Xi Jinping. E, ao mesmo tempo, está estabelecendo contatos com o Ocidente, né? Segundo estão dizendo aqui, e tomara, isso é uma coisa que a gente pode verificar, né? No dia 9 de maio, Lukashenko está preparando uma anistia de centenas de prisioneiros políticos. E isso pode ser o primeiro passo para levantar sanções em Belarus. Ou seja, pode ser que o Lukashenko esteja de fato negociando com o Ocidente alguma coisa. Seria algo bastante significativo, né? Nessa altura, o Lukashenko virar de lado nessa guerra. Bom, continuam as mudanças lá na estrutura do ucraniano, né? A gente falou sobre isso ontem. A saída do Alexei Reznikov, pode ser que aconteça. Parece que foi que eles pararam, que eles congelaram esse negócio, mas tudo indica que talvez isso vá acontecer em algum momento do futuro, né? E daqui o pessoal está falando sobre o Kirilo Budanov, que é o chefe lá da GUR. E como eles lembram aqui, o Putin odeia o cara, por quê? Porque, segundo dizem, ele foi o responsável pelo ataque à ponte da Crimeia. Aquela operação de destruir a ponte da Crimeia com caminhão e coisa e tal, isso teria sido organizado por ele e funcionou muito bem, né? Então, parece que o Vasil Maliuk já foi apontado como chefe do serviço secreto ucraniano. Então, neste momento, o Budanov está sem posto, porque o Alexei Reznikov continua como ministro da Defesa. A expectativa é que em algum momento a coisa se encaixe novamente, aí a questão é só um momento mais certo, né? Vamos aguardar, a gente não sabe também, né? Bom, esse ano parece que os russos vão sentir muito mais os impactos da guerra do que no ano passado.
Não apenas porque as sanções estão se tornando cada vez mais restritivas, mas também porque a própria economia está caindo bastante. O fato da Europa não comprar mais gás e petróleo russo faz com que a Rússia não tenha mais tanto dinheiro assim, e a economia interna ainda está muito fraca, né? Então, como está dizendo aqui esse artigo no Financial Times, é possível que a Rússia volte várias gerações para o passado. É muito triste essa história, né? E é muito triste principalmente para o pessoal do interior, né? O censo de 2021 feito lá na Rússia mostrou que uma diminuição das minorias étnicas na Rússia, né? Todas as minorias étnicas diminuíram e os russos aumentaram de tamanho no censo, né? Enfim, é uma situação preocupante realmente, justamente por conta de que a gente sabe de onde é que vem isso, né? Por exemplo, agora, na guerra, a principal parte dos mobilizados vem de minorias étnicas. O Putin fica bastante feliz em matar esse pessoal na guerra. Nem se preocupa tanto assim. Uma outra coisa engraçada, saiu uma notícia aí dizendo que, refinarias indianas começaram a pagar o óleo russo em dirhams do Emirados Árabes Unidos ao invés de dólares, né? Não, estamos fazendo o nosso mundo multipolar, vamos nos livrar da dependência do dólar e coisa e tal. Só que o dirham, ele é 100% atrelado ao dólar, ou seja, você dizer que comprou alguma coisa por 100 dirhams é a mesma coisa que você dizer que comprou alguma coisa por 100 dólares. Não faz diferença nenhuma, né? Esse é o problema que esse pessoal tem, né? Veja, eu não tenho dúvida nenhuma que tirar o poder do dólar seria algo positivo para a humanidade, né? Você ter mais centros de poder no mundo seria algo positivo. Agora, não ter centros de poder como China e Rússia, que são ditaduras, né? Não pode ser esse centro de poder, né? Enfim, um absurdo isso daqui, esse pessoal que fica comemorando essas histórias de não estamos usando mais o dólar, estamos usando um papelzinho que é ligado ao dólar 100%. E bom, por falar em dólar e Biden e Lula, parece que, segundo um brasilianista, James Green, parece que vai ter uma viagem, né? O Lula vai a Washington e coisa e tal nesses dias aí, e parece que o Biden vai tentar convencer o Lula a ajudar a Ucrânia. Tomara que consiga. Sinceramente, eu torço para que consiga. Acho que não vai conseguir. Acho difícil conseguir. Mas que ele vai tentar, ele vai tentar. E a verdade é que o Biden tem algumas armas de pressão muito maiores sobre o Brasil. Talvez com essas armas de pressão, pressionando o Lula nos pontos corretos, talvez ele consiga convencer o Lula a fazer a coisa certa e apoiar a Ucrânia, né? Vai conseguir? Não vai conseguir? Não sabemos. Eu sei que o Lula querer, ele não vai querer. Vai fazer tudo para resistir. Mas o Biden tem mesmo armas que ele pode usar para tentar convencer o Lula a ajudar isso lá na Ucrânia. De novo, seria muito mais fácil convencer Bolsonaro. O Bolsonaro teria uma possibilidade de ser convencido muito maior do que o Lula a fazer esse tipo de coisa. Mas enfim, vamos aguardar para ver qual é o resultado disso daí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.